e há um sinal indicando que o Bitcoin e as criptomoedas podem cair ainda mais. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise depois daquela queda de ontem. Então, bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Então, na quinta-feira, dia 17 de agosto, tivemos o Bitcoin caindo forte aí, como não vinha caindo há muito tempo, né? Num dia, ele chegou a fechar com uma diferença de 7% a menos do preço em que ele havia iniciado o dia. E aí, Tainan, o que causou essa queda? Quais as perspectivas? Para onde que vai? Bem, vamos começar aqui pelo gráfico, pessoal. Ontem, na hora que eu estava gravando o vídeo, exatamente na hora que eu estava gravando, o Bitcoin estava rompendo para baixo um topo duplo, com alvo ali na região de aproximadamente 25.900, 26.100 dólares, tá, gente? Eu falo região porque o mercado, às vezes, ele faz esses movimentos aqui, como a gente viu, ó. Ele foi lá em 25.191, mas ele já voltou, tá? Agora ele tá ali bem na região que seria aquele alvo, né? Região dos 25.900, 26.600, tá? Por isso que eu gosto de falar uma região. Na hora que o mercado ele tá muito volátil, ele costuma fazer essas sombras que a gente vê, como a gente viu ontem, o mercado se movimenta muito rápido, por isso que é sempre bom ali ter alvos um pouco mais conservadores, porque às vezes pode ser menos também, tá? Mas enfim, ele bateu o alvo daquela figura e agora parece que ele está formando um outro padrão de baixa aqui no gráfico. Eu vou falar disso. Bem, por enquanto, galera, o Bitcoin está estável hoje, está caindo 2,5% aproximadamente, mas está relativamente estável porque ele chegou em uma região aqui de suporte, tá? Tainan, como é que você sabe que essa região que ele chegou é de suporte? É simples, pessoal. A gente vê aqui que ela já foi suporte, por exemplo, lá no dia 12 de maio de 2022, tá? Mais de um ano atrás. Então o Bitcoin bateu nela, ela fez ele voltar para cima. Ela foi resistência ali em agosto, um ano atrás aproximadamente, de 2022, tá? O Bitcoin batia nela, não conseguia passar. A mesma coisa aconteceu em 16 de fevereiro, a primeira vez que o Bitcoin bateu nessa região aqui dos 25.500 dólares por aí, ele não conseguiu passar, tá? Então a gente vê que é uma região de resistência, foi suporte que recentemente, lá em 16 de junho também, o mercado bateu nela e não conseguiu cair abaixo, tá? E agora bateu novamente nessa região e, olha só, ele está se segurando. Então a gente sabe que ele está num ponto decisivo, mas é mais decisivo do que simplesmente uma resistência ou um suporte, tá? Aqui é um ponto que, se ele perder, ele vai estar formando um outro padrão gráfico conhecido como topo duplo. Vejam só, galera, essa região aqui dos 24.600, 24.700, ou colocar talvez até a região dos 25, é um ponto-chave. Se o Bitcoin perder ela, ele vai estar formando um padrão conhecido como topo duplo, que algumas pessoas brincam e chamam de M de McDonald's, né? E, galera, tem vários sinais aí divergentes, tá? Mas todos eles, infelizmente, apontam para baixo. Se o Bitcoin romper para baixo aqui, essa região, o alvo para ele estaria lá na região dos 19.795 dólares, tá? Que é aquela região ali que a gente vê que já foi suporte em vários momentos decisivos aí, né? Já segurou o Bitcoin, por exemplo, lá em 12 de março de 2023, tá? Esse ano, antes do Bitcoin iniciar esse movimento de alta aí, em que ele saiu dos 19 e chegou até a região dos 31, tá? Então, se o Bitcoin romper aquela região ali, 24.700, meus amigos, se preparem, porque a gente pode ver ele voltar para a região dos 19 mil. Tainan, você está dizendo que ele vai para 19 mil agora? Não, tá? O que eu estou dizendo é que ele tem que romper. Ele não rompeu por enquanto, é um ponto para vocês prestarem atenção, ficarem atentos, porque se romper, ele pode fazer mais movimentos de queda, tá? Bem, o que você espera para o Bitcoin agora, olhando só o gráfico? Pessoal, como a gente está numa região de suporte, eu espero que ele fique mais paradinho um pouco, tá? E uma coisa muito comum, galera, depois desses movimentos muito voláteis assim, em que ele cai muito em um só dia, é muito comum ele ficar alguns dias parados, tá? Ele pode ficar andando de lado aqui, isso pode até inclusive dar oportunidade para montar mais posições vendidas, né? Porque não dá para você abrir posição vendida quando o mercado está caindo desse jeito e está com muita volatilidade, é bem perigoso, tá? Um exemplo de situação em que aconteceu isso, tem vários, né? Mas um exemplo de situação é o que a gente viu ali por volta de novembro de 2022, tá? Quando a FTX quebrou e muita gente se deu mal, inclusive eu, né? Inclusive, quem não tiver preenchido o formulário da FTX, não deixa de preencher, tá, gente? Tem um formulário lá, se você perdeu dinheiro na FTX, existe a possibilidade de recuperar. Depois eu vou deixar esse link desse formulário aí. Mas, enfim,
O que que aconteceu, pessoal? A gente viu aqui o Bitcoin caindo rápido em poucos dias, né? A gente vê lá no dia 8 de novembro, ele caiu 10% no único dia, depois no dia 9 de novembro ele caiu 14%, e depois ele ficou ali de novembro até o início de janeiro parado na região dos 16 mil dólares, pessoal. Praticamente parado, tá? Depois que o mercado faz esses movimentos muito voláteis, assim, de uma hora para outra, é muito comum ele ficar parado. Tem outro exemplo aqui, quando ele fez aquele movimento ali em junho de 2022 também, tá? Ele caiu forte ali em poucos dias, né? E depois dessa queda forte ele ficou parado aí por um bom tempo, tá? Por uns meses, na verdade. A mesma coisa foi lá em maio de 2022, o Bitcoin caiu forte, ficou um tempão parado, tá? Então existe um risco de a gente ver o Bitcoin ficar alguns dias, pelo menos alguns dias parados, porque esse movimento aqui ele foi muito volátil, ele sugou muita liquidez, teve muita liquidação aqui, vou mostrar isso para vocês, tá? Mas teve muita liquidação aqui, galera. Então eu vejo aqui o mercado se estagnando um pouco, o mercado recuperar o fôlego depois dessa corrida muito rápida, né? Quando você corre um quarteirão inteiro, você se cansa, tá? Então você não consegue manter aquele pique para sempre, você tem que parar e descansar um pouco. É mais ou menos isso, tá? O Bitcoin tá sem fôlego agora para continuar esse movimento, pelo menos é o que parece. Hoje ele ainda está um pouco volátil, mas a tendência é que amanhã e no domingo essa volatilidade diminua, até porque normalmente, na maioria das vezes, nos finais de semana o mercado fica mais parado, porque os mercados americanos e os outros mercados que influenciam muito o mercado de criptomoedas, eles ficam fechados, então a gente costuma ter menos negociações, tá? Tainan, em termos de notícia, o que que aconteceu para o Bitcoin cair dessa forma, tá? Ontem o SP500 ele não teve um movimento tão forte, né? E aí tá, pessoal. Ontem, por volta das 3 horas da tarde, a gente teve uma notícia que está ligada diretamente ao mercado de criptomoedas e ao Bitcoin. Eu só fui ver essa notícia mais tarde, tá? Mas exatamente nesse horário aqui, ó. Essa hora daqui, a gente teve a divulgação de uma notícia ruim para o mercado de criptomoedas e que assustou os mercados e provocou essa queda que, algumas horas depois, no caso mais especificamente às 6 da tarde, ela se intensificou e fez o mercado sair da região ali dos 27.800 para a região dos 25, pessoal. Isso aqui foi a notícia de que a SpaceX teria vendido uma quantidade de bitcoins. Essa reportagem aqui, pessoal, olhem a hora que isso foi divulgado, tá? Dia 17 de agosto, 3h22 p.m., né? 3h22 da tarde, no horário lá dos Estados Unidos, que não deve ser muito diferente do horário daqui do Brasil, tá? Mas então, pessoal, aqui fala, né? Um olhar sobre a finança da empresa secreta de Elon Musk, né? A SpaceX, né? Vamos dizer assim, uma olhada a fundo aqui, tá? E o que essa reportagem trouxe foi o seguinte, pessoal. Aparentemente, essas informações não estão muito concretas. A SpaceX, que é uma das empresas do Elon Musk, liquidou aproximadamente 373 milhões de dólares em Bitcoin, tá? Para quem não sabe, em 2022 e 2021 a SpaceX, principalmente em 2021 a SpaceX, a Tesla, as empresas do Elon Musk compraram criptomoedas, tá? A gente consegue ver isso aqui até no gráfico. Eu me lembro muito bem, pessoal. Nessa época eu já estava operando no mercado igual um louco, né? E foi mais ou menos aqui, pessoal. O gráfico tá demorando a carregar. Olha só, foi nessa época daqui, tá? Eu lembro muito bem nisso. Início de 2021, na faixa ali dos 29, 30 mil dólares. A Tesla, acredito que a SpaceX também, empresas do Elon Musk, compraram Bitcoin e isso só ficou público alguns dias depois, tá? E aí o Bitcoin e as criptomoedas subiram, galera. Saíram ali da região dos 30 mil dólares e foram lá para a região dos 60 mil dólares, né? O Bitcoin chegou perto da máxima que ele bateu em 2021, tá? E, galera, o que aconteceu? Eles não venderam, aparentemente, pelo que ficou, pelas informações que eu estava sempre acompanhando do mercado, eles não venderam, tá? O Bitcoin bateu 60 mil uma vez, depois bateu 61, depois bateu 64, eles não venderam, tá? O mercado caiu. Aí depois, lá no final de 2021, bateu 69, eles não venderam de novo. E ano passado, galera, aproximadamente por volta ali de junho, tá? Julho, agosto, um ano atrás, mais ou menos, começaram a sair notícias de que eles teriam vendido, liquidado uma parte dos bitcoins ali que foram comprados na casa dos 30 mil, 29 mil dólares na casa dos 24 mil dólares, tá? E essas notícias, galera, elas só aparecem depois
tá? Ou seja, isso aqui não foi um bom trade, mas aqui parece que os diretores da Tesla que teriam decidido, enfim, o que acontece, pessoal, é que os balanços da SpaceX estão mostrando que em algum momento, que não está esclarecido aqui quando, tá? Não tá claro se foi nesse ano de 2023, se foi em 2022, eles reduziram aquele balanço que eles tinham, eles venderam uma boa parte daqueles bitcoins que a SpaceX tinha em 2021 e 2022, tá? O que assustou o mercado. Muitas pessoas falaram, nossa, a Tesla tá vendendo bitcoin. Meus amigos, se eles tiverem vendido tudo ou uma parte, isso aí já aconteceu. Essa notícia que está saindo ontem é só mostrando a mudança que apareceu ali, que ficou visível nos balanços, tá? Então, a notícia assustou o mercado, porém, ela é uma notícia velha, tá? Se o Elon Musk vendeu, ele vendeu muito antes dessa notícia aparecer e provavelmente não foi ontem, não foi o que causou a queda, tá? O que causou a queda provavelmente foi o susto que as pessoas tomaram ao ver essa notícia, uma vez que o Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo e quando uma empresa dele faz alguma coisa, isso acaba provocando um certo sentimento nos investidores, ainda mais no mercado de criptomoedas, que subiu aí durante todo o ano de 2023, né? Todo ano não, né? O primeiro semestre inteiro, então o mercado devendo uma correção e tem uma outra mudança no gráfico aqui que não é boa, tá? Eu não sou muito de analisar linhas de tendência, mas as linhas de tendência dizem muito, né? E o Bitcoin, na minha visão aqui, ele perdeu aquela tendência de alta que ele vinha desde dezembro de 2022, tá? Ele vinha ali numa linha de tendência de alta, né? Com poucos toques, mas a gente via aqui que toda vez que ele batia nessa linha de tendência de alta, ele retornava ao movimento de alta e ele perdeu, tá? Com isso daqui, galera, essa tendência de alta que a gente tinha no Bitcoin em 2023, ela, pelo menos na minha visão e na visão gráfica, ela acabou, tá? E agora, se o Bitcoin romper para baixo esse topo duplo aqui, meus amigos, é facilmente $19.700, tá? A gente tem que ver também a análise de sentimento para a gente ver se tem gás para o mercado cair mais. Porque a gente sabe que a análise gráfica, muitas vezes, ela engana, né? E principalmente agora, por exemplo, que a gente não tem ainda o rompimento desse topo duplo para baixo, fica um pouco difícil de poder afirmar qualquer coisa, né? Aqui, pessoal, a gente vê, começando pelo TRDR, tá? A gente teve uma diminuição das pessoas aí que estavam compradas, né? Ontem, galera, antes dessa queda aqui na Binance Futures, olha só, quando o Bitcoin estava na região dos $28.000, o Long Short Ratio, que é o indicador que mostra ali quantas pessoas estão compradas para quantas pessoas estão vendidas, estava em quase 3, tá? Estava em 2,8, né? Com o Open Interest relativamente alto, tá? Que é esse indicador aqui de baixo. E aí, o funding rate também estava no nível ali de estabilidade, mostrando mais pressão compradora, e aí o mercado despencou com aquela notícia, a quantidade de pessoas compradas diminuiu, né? A gente vê aqui o long short rate, o open interest caindo, mostrando que muitas pessoas ou estavam sendo liquidadas ou fechando posição ali no lucro, tá? E com isso a gente teve também uma diminuição aqui da taxa de funding, né? Mostrando que a pressão compradora diminuiu, porém, a gente tem, pelo menos nesse gráfico aqui da Binance Futures, quase 2 pessoas compradas para cada pessoa que está vendida, tá? Ou seja, ainda temos mais pessoas apostando na alta do que apostando na baixa. Não sei se são pessoas que ficaram presas na posição, compraram, abriram posição comprada ali nos 29, nos 30 e agora não sabem o que fazer, ou se são pessoas que estão abrindo novas posições. Eu acho que não são pessoas abrindo novas posições, porque a gente vê que está estável aqui o long short ratio e o open interest, né? Mas a gente vê que ainda tem mais pessoas compradas, ou seja, tem mais gordura para o mercado queimar em queda, tá? Tem que analisar também aqui a High Block, pessoal, para a gente ver qual que é os pontos de liquidação que a gente tem, né? Ontem, durante a análise, pessoal, foi muito rápido, tá? Na hora que eu estava analisando, o mercado caiu, eu fiquei até confuso, porque a High Block, ela não atualizou na hora, tá? A queda foi tão rápida que os gráficos das corretoras estavam até diferentes entre as corretoras, mas enfim. O que aconteceu, pessoal? Liquidou, pegou aquela liquidez que tinha na região dos 26.500, tá? A gente vê que o Bitcoin, depois que ele pegou aquela liquidez, ele ficou aqui na região dos 26, né? Ele pegou o que ele queria ali, as baleias conseguiram o que elas queriam e ficou ainda muita liquidez lá na região abaixo dos $24.000, tá? Na região dos $23.600 ainda tem bastante liquidez. Ou seja, meus amigos, estamos com mais pessoas compradas do que vendidas, o que faz com que as baleias ganhem mais se o mercado cair, e temos bastante liquidez na região dos $23.600, tá? O que quer dizer que se o mercado for lá, tem muito dinheiro para as baleias buscarem lá, então provavelmente elas vão querer que o mercado vá, tá? Temos que olhar aqui o de 3 meses também, né, pessoal? Não olhar só o de 7 dias,
porque a gente tem mais sinais aqui, tá? E olhando aqui o de 3 meses, galera, a gente vê uma coisa que não é boa, tá? Bastante liquidez na região dos 24.200 dólares, tá? Então, meus amigos, para o mercado ir naquela região dos 24, 23.600 dólares, tá muito fácil aqui, pelo menos do ponto de vista da High Block aqui do Liquidation Heatmap, tá? Pelo menos por esse indicador aqui, meus amigos, tá muito fácil de ir, tá? Ainda tem gordura para cair, o mercado não tá com muita liquidez acima, a gente consegue ver aqui, pessoal. Se ele subir agora, ele não tem muita liquidez para ele voltar para os 29 mil dólares, tá? Nem acima, até os 30 aqui, tem muito menos liquidez do que abaixo. Se tem mais liquidez abaixo aqui que está mais perto, é bem provável que ele venha buscar essa região aqui dos 23.500, por exemplo, para buscar essa liquidez, tá? Então, a gente vê que a tendência de alta está perdida, há mais sinais de queda no mercado. Também tem que falar aqui das bolsas americanas hoje. O que tem surpreendido muita gente hoje, pessoal, e ontem, né, que o SP500 estava relativamente parado, o DXY também. O SP500 caiu ontem quase 1%, que é uma queda grande para o SP500. Hoje ele está parado. Isso aconteceu, pessoal, porque foi a notícia ali no mercado de criptomoedas mesmo, tá? Mas é igual eu falei, pessoal, essa notícia, ela foi divulgada em um momento que provavelmente não muda muita coisa, tá? Uma notícia atrasada. Na minha visão, uma notícia mais utilizada aí pelas baleias para jogar o mercado, tá? Soltam essa notícia quando é conveniente. Eles precisam buscar essa liquidez, eles jogam a notícia para as pessoas venderem, o mercado cair, eles conseguirem fazer com que o mercado atinja o preço que eles querem atingir para pegar a liquidação das pessoas, tá? Mas enfim, o SP500 ontem caiu e hoje ele tá com um comportamento estranho, né, galera? A gente consegue ver aqui, por exemplo, que o SP500 ele, às 10 horas da manhã, às 8 horas da manhã, às 10 horas, ele teve uma movimentação, bastante volatilidade ali, tá? A gente vê aqui o SP500 às 8 horas da manhã caindo 0,3, depois ali por volta das 10, ele caiu bastante, tá? Ele chegou a bater ali nos 4.337 pontos e depois disso ele fez um fundo e recuperou e voltou para a região dos 4.372, tá? O que é isso aqui, tá, Inan? Saiu algum dado? Eu não estou lembrado de ter sido divulgado algum dado macroeconômico dos Estados Unidos relevante hoje, tá? Hoje a gente teve dado da União Europeia de inflação. A inflação continua alta, veio dentro da expectativa na União Europeia, porém muito alta, tá acima da taxa de juros deles, o que mostra que a situação da economia lá tá complicada, o que infelizmente acaba atrapalhando os Estados Unidos indiretamente também, tá? Mas olha, eu sinceramente não sei porque que o mercado fez esse movimento, só sei que esse movimento ele apareceu aqui também nos títulos, na rentabilidade dos títulos, tá? A gente vê aqui o título de 30 anos dos Estados Unidos, às 9 da manhã, ele deu uma subida, no mesmo horário que o SP500 estava caindo ali, tá? Então a gente vê aqui que o SP500 ele tá nada mais, nada menos do que refletindo os movimentos aí dos rendimentos dos treasuries americanos, tá? Ali a partir das 10 da manhã, o rendimento do Treasury começou a cair e o SP500 começou a subir, tá? Então, basicamente isso, a gente tá vendo o mercado de juros nos Estados Unidos ficar bem volátil, acredito que muito por essa questão da China, tá? A gente sabe que a situação do mercado imobiliário na China é séria e pode acabar afetando o mundo inteiro, tá? Se eles não controlarem. O governo chinês até agora não anunciou nenhum estímulo grande, nada para conter aquilo ali, isso que tá gerando mais preocupação, porque no caso da Eleven, a incorporadora que quebrou lá, que deu problema em 2021, o governo chinês fez uma intervenção rápida e agora a gente tá vendo essa outra incorporadora muito grande lá nos Estados Unidos, na China com problema e até agora não tem nada de muito claro para resolver o problema, né? Então, o mercado ele tá aí numa onda de incerteza, o mercado tá reprecificando aí os juros mais altos lá nos Estados Unidos, isso está causando queda nos mercados também, tá, pessoal? Porque se os juros futuros eles começam a subir lá nos Estados Unidos, é porque os investidores estão vendo alguma coisa, eles estão exigindo aqui mais rendimentos, principalmente depois que os Estados Unidos teve a sua nota de risco rebaixada aí alguns dias atrás, não sei se vocês se lembram, tá? Isso aí exige dos Estados Unidos mais rendimentos. Os Estados Unidos está emitindo títulos, né? E com os Estados Unidos também emitindo muitos títulos de dívida, a tendência é a rentabilidade desses títulos ter que aumentar para compensar, tá? Se você está mais endividado, né? Se você é uma pessoa que tem uma tendência maior, não vou falar que os Estados Unidos vai dar calote, mas se você tem uma tendência maior a dar calote, um risco maior, as pessoas que te emprestam dinheiro vão querer um juros maior, tá? É justo isso, é normal. E é o que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente vê aqui a mesma coisa no título de 10 anos, ali por volta
das 10 da manhã, 9 da manhã, ele subiu rápido e depois voltou, tá? É volatilidade, é o mercado com incerteza. E, meus amigos, vou mantendo vocês atualizados. Daqui a pouco vou postar, hoje de noite, na verdade, vou postar um vídeo aí analisando a Ethereum e as altcoins, tá? Se vocês quiserem que eu analise alguma altcoin, deixa aí nos comentários que eu vou colocar nesse vídeo, beleza? Bem, pessoal, no mais aí, desejo a todos uma excelente sexta-feira, um bom descanso e bons negócios. E assim que tiver atualizações das operações, eu aviso aqui, beleza? Até mais, tchau!